Bom dia, eu sou o professor Ari Tebas, História, e nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Revolução Industrial, o processo revolucionário que começou na Inglaterra no século XVIII, 1750, transformando matéria-prima em produtos por meio de fabricação em larga escala, por máquinas inventadas, aperfeiçoadas naquele processo. E como a Revolução Industrial é um movimento, um processo que, uma vez começado, não parou mais e tem feito progresso, tem avançado pelo mundo, hoje o tema da nossa aula é o avanço da Revolução Industrial, que, como dissemos na aula anterior, começou na Inglaterra e disparou, partiu, aconteceu em outros países, fora da Europa, na América, no Japão e em outros países da Ásia. Então, nós vamos trabalhar sobre este assunto durante esse período, esse tempo que nós temos disponível para o nosso estudo. Você vai ver vários slides, nos quais você vai ler e, ao final, depois de ter visto todos os slides, você vai ver um vídeo sobre uma fabricação brasileira, um invento brasileiro, que alguns consideram de muita utilidade para o campo e outros fazem críticas, dizendo que é uma invenção que vai acabar prejudicando também a lavoura da laranja. Então, você vai ver um vídeo sobre uma colhedeira de laranjas, o nome é K5000, e depois que você ter visto esse vídeo e ter lido tudo que passou anteriormente, você vai responder algumas questões, elaborar pensamentos a respeito do assunto, que serão suas atividades. Uma das coisas que certamente nós perguntamos, no mundo em que existiam outros países e homens inteligentes, pesquisadores, etc. e tal, quais as razões que permitiram à Inglaterra ser a pioneira no desenvolvimento industrial, a ponto de ser considerado por alguns como uma verdadeira revolução na maneira de produzir as coisas? O que a Inglaterra tinha de mais avançado que os outros? A Inglaterra é uma ilha e outros países estavam no continente, tinham condições também de desenvolver. No entanto, a Inglaterra é que foi a pioneira. Quais as razões? Bom, costuma-se dizer que o que facilitou a Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra foi o acúmulo de recursos, o acúmulo de capital, dinheiro e outras fontes de se produzir as coisas, que a Inglaterra, através dos seus homens de negócios, principalmente da burguesia, havia acumulado ao longo dos tempos. Então, aqueles homens começaram a aplicar estes recursos acumulados em outras fontes de renda. E assim, a produção ficou bastante centralizada nas mãos da burguesia e também de muitos homens do campo, nobreza, com muito recurso, e assim eles puderam empregar tudo isso
nas fábricas, nas indústrias, nas máquinas, certamente financiando inventores e tornando-se proprietários destes inventos, na contratação de trabalhadores, que nessa época passou a ser abundante na Inglaterra, principalmente nas cidades industriais como Manchester. Então, com este acúmulo de recursos, acúmulo de capital, muita gente para trabalhar, geralmente pessoas pobres, pessoas sem recursos materiais, pessoas que precisavam criar suas famílias e sobreviver de alguma maneira, visto que já não estava dando para sobreviver no campo. E essas pessoas possuíam o que para trabalhar? A força de trabalho, seu tempo, sua disponibilidade, sua vontade de trabalhar e a necessidade de ganhar a vida. Força esta que sempre foi mal remunerada pelos industriais, pelos fabricantes, pelos homens de negócio. Além disso, uma segunda vertente que a gente pode apontar é que a Inglaterra contava com muitos recursos naturais, como o carvão mineral e o minério de ferro. E ainda os grandes inventores estavam na Inglaterra e eles faziam essas máquinas que podiam transformar a matéria-prima em objetos ou outros produtos para a produção de novos produtos. Então, com os recursos naturais, como carvão mineral, minério de ferro, o maquinário todo, os recursos capitalizados, os primeiros inventos que foram ali desenvolvidos, deu à Inglaterra também esta chance de ser pioneira. Outro facilitador da Revolução Industrial na Inglaterra foi o crescimento demográfico. O que é isto? O crescimento demográfico é constituído pelo nascimento de novas pessoas, a concentração de pessoas num determinado lugar, como as pessoas vinham do campo, as cidades ficaram superlotadas. Então, quanto mais pessoas nasciam e mais pessoas também migravam para aquele país, mais o mercado se expandia e também mais mão de obra era possível contratar a preço baixo para os diversos trabalhos nas diversas fábricas que o dinheiro permitia abrir. E um outro fator, isto de política de Estado, é que o governo inglês favorecia muito os fabricantes, as indústrias, os grandes proprietários de terras, que eram eles produtores de lãs de seus grandes rebanhos de ovelhas, também a criação de gado bovino e de outros, para consumo, para utilização do couro e de outras coisas. Então, estes mercadores, esses donos do dinheiro, contavam com o apoio do governo inglês. E o interesse do governo inglês em apoiar estes empresários industriais era para acumular divisas, recursos para o seu país, porque o comércio britânico rendia muito para os cofres do Tesouro Nacional. No entanto, os trabalhadores mesmo não eram favorecidos. Enquanto as riquezas eram centralizadas, e muito centralizadas, nas mãos de uns poucos, os trabalhadores, que eram muitos, e o mercado consumidor em outras regiões também não era pequeno, então quem ganhava mais eram os proprietários, os grandes empresários. O que não faltava para o mercado era mão de obra, embora pudesse até faltar emprego.
mas mão de obra não faltava. E também o mercado estava se expandindo. Depois, posteriormente, a Inglaterra, que sempre foi um celeiro cultural, dando ao mundo grandes autores teatrais, música, etc. e tal, nos tempos modernos, na década de 60, os Beatles e os Rolling Stones, bandas musicais que se tornaram famosas no mundo inteiro, vendiam tanto, que o que entrava para o Tesouro Inglês também não era pouco. Então, são essas razões do pioneirismo, da vanguarda, do avanço, das vantagens inglesas durante esse processo que chamamos Revolução Industrial e que tem avançado para os nossos dias e assim vai continuar sendo, porque o mercado cresce, a população aumenta, as necessidades também são grandes, então a demanda exige e a vaidade, o desejo de possuir as coisas, mesmo que as pessoas não tenham necessidade, mas vão se desenvolvendo. Então, é isso. Vamos trabalhar. Veja esse vídeo e continue vendo o que está nos slides e depois faça as suas atividades. Boa sorte, creia em você, acredite no futuro, porque quem faz o futuro somos nós, com a graça de Deus. Mas nós podemos desenhar o nosso futuro com trabalho, com disposição, com estudo e com boa vontade. Boa sorte!